Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia. Um bate-papo gostoso, importante, interessante nesta manhã de sábado. Para você que é da família Mundial, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Programa mais do que tradicional aqui na Vibe Mundial, né? Mais de 20 anos no ar, com muita entrevista, muito bate-papo interessante. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, ele já esteve aqui, acho que até durante a pandemia, né, Ari Barbosa? Esteve, né? Estive, Batemos um papo super interessante a respeito de energias, de magias. A gente vai continuar falando disso hoje, tá? Porque o assunto não acaba. Não acaba nunca. Não falta tema quando a gente fala de magia, né? É verdade. Magia Real tá aqui na Vibe Mundial quando? Às terças-feiras, às 5 da tarde. 5 da tarde? Isso. Depois do meu programa Mundial e Você, que agora é diário também. Então, toda terça-feira, às 17 horas, Magia Real. Eu já te perguntei, mas eu vou te perguntar de novo. O que é a magia real? Pois é. Magia real é a forma como a gente sintetiza, a maneira como a gente entende a magia, ou pelo menos o que ela deveria ser. A maioria das pessoas entendem magia como um ato fortuito, uma coisa que se faz aqui, outra ali. Não, a gente não vê dessa maneira. A gente entende magia como um ato diário, que deve ser feito, consciente ou inconsciente. Muitas pessoas fazem isso através do pensamento positivo, como eu gosto de chamar. Uhum. E a gente chama de magia real porque qualquer magia, ela de fato tem que alterar a realidade. Esse é o objeto da magia. A realidade, ela está aqui, com uma determinada circunstância, e o ato da magia, ele visa literalmente alterar essa realidade. Levar para uma realidade interessante, como a gente gosta de chamar. E não conviver em realidades interessantes. A princípio, esse é o objetivo da magia, e é por isso que a gente gosta de rotular isso, deixar muito claro. Nosso método é a magia real, ainda que a nossa metodologia seja o que a gente chama de metamagia, né? Que é uma magia para além do que foi estabelecido até hoje, ainda que todas as escolas de mistério sejam fantásticas nesse sentido. Eu sou um grande entusiasta que todo mundo estude magia de qualquer maneira, em alguma forma, né? Mas magia historicamente é um rio maravilhoso, como eu gosto de chamar, mas é preciso saber botar o pé de cada vez, né? Porque como ela tem essa capacidade de alterar a realidade, esse é um princípio de magia, qualquer ato de magia vai procurar fazer isso, às vezes inadvertidamente, né? As pessoas, os seus praticantes, por não conhecerem as marés, né, as ondas desse rio, acabam ali tendo alguma circunstância desinteressante, que não é o objetivo do que está se fazendo. Então a gente trabalha com esse princípio de trabalhar com magia real para alterar a realidade. Por isso que é real. Exatamente. Para alterar a realidade. E às vezes dá a impressão de que real seria algo de realeza, de nobreza. Não, não é isso não. É o real de realidade. Real de realidade. De realidade. O Ari, ele é mago. Por isso que ele ensina magia, né? Mas ele também é mentor, é empresário, ele traz novidades também na área de marketing. Você faz um programa também por vídeo, né? Sim, a gente tem TV? A gente tem o nosso canal no YouTube, que é onde a gente faz os nossos programas também. A gente entrevista pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou com outra com magia, né? O nosso trabalho, em última instância, é ressignificar a magia. Magia hoje é um termo, às vezes, né? Afasta pessoas, né? Alguns que amam, idolatram isso e outros que se afastam profundamente. Então, a nossa intenção é desmistificar isso. A gente tem vários canais, tem podcast, tem um programa aqui da rádio, tem no YouTube, tem nas redes sociais, onde a gente procura diariamente fazer isso, desmistificar essa mal compreendida magia. E ainda está muito mal compreendida? Olha, eu penso que houveram grandes avanços, né? Principalmente por conta até da ciência. Olha que curioso. Nós trazemos, inclusive, muita física para dentro do nosso trabalho, muita ciência, e você ficaria bastante surpresa com muitos enunciados científicos que têm a ver com isso e que vêm a cada dia que passa estruturando e dando mais certezas científicas. Infelizmente, a maioria da classe acadêmica não deposita exatamente maiores certezas nisso. Porque está no invisível? Eu penso que porque está no preconceito mesmo.
Né? Eu conheço, inclusive, alguns cientistas nos Estados Unidos, pessoas que fazem estudos profundos de magia há 40 anos. Gente de Stanford, na Califórnia, gente muito, muito séria, e que, imagina, né, essas pessoas levam pancada de todo lado dos seus próprios colegas, porque elas se arvoraram a estudar e compreender isso. Tá, vamos lá, o que está acontecendo? Uma pessoa ali diz que está fazendo um determinado procedimento, vamos tentar mensurar isso. E essas pessoas aplicaram o método científico nisso, e simplesmente é impossível que essa alteração da realidade, seja lá qual for o objeto que foi o destino ali daquele ato magístico, como a gente gosta de chamar, ele seria impraticável se não houvesse esse evento. Então a gente vem a cada dia que passa tendo mais e mais certezas disso. Isso, claro, traz para as pessoas sempre uma certeza melhor dos fundamentos disso, mas a gente ainda convive com muita desinformação. Eu acho que esse é o ponto. Certo. Até porque boa parte do ato magístico hoje, em grande medida, ele está associado a algo religioso, de uma maneira ou de outra. Há algumas pessoas, inclusive, que não conseguem dissociar magia de religião. Né? E em muitas religiões, eu diria até que todas, praticam atos magísticos nas suas liturgias. Né? É apenas a maneira como você vai enxergar o que está sendo feito, desde a graça que é necessária em determinadas circunstâncias, oferendas e por aí vai. Então a magia, ela é algo que está intrinsecamente envolvido no nosso ato de existir. Olha a importância disso. Né? A gente defende, dentro da nossa egrégora, que magia é um ativismo existencial. Se você não fizer isso na sua vida, seguramente você vai estar envolvido na agenda de terceiros. Pouco importa quem são esses terceiros, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritos, e eu te afianço que a fauna de consciências desse mundo de Deus aqui é muito maior do que apenas espírito, seja encarnados ou desencarnados. Então, assim, como eu sempre gosto de dizer, né? Ou melhor, como Raul Seixas gostava de dizer, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Então, a gente procura muito trazer a magia para a realidade da vida das pessoas. Há questões cósmicas profundas, há questões de transição planetária, há questões de todo lado, mas há o dia a dia ali das pessoas, né? Então nós defendemos que as pessoas procurem se capacitar para fazer a aplicação disso no seu dia a dia, questões de saúde, questões de emprego, questões de relacionamento, ou seja, olha, a magia nada mais é que isso, é uma declaração ao universo de que você está descontente com aquilo e quer levar isso para um outro caminho. Então, eu não necessariamente preciso de objetos. Não necessariamente, mas melhora bastante. Melhora? Opa! Então, assim, magia basicamente é dividida em 3 grandes pilares. O que a gente chama de self-magia dentro da nossa egrégora, que é basicamente o direito divino que cada pessoa tem de poder alterar a realidade. Todos nós somos centelhas divinas vivendo uma experiência pontual, agora enquanto humanos, encarnados, essa coisa toda, mas nós trazemos os pré-requisitos para isso, o alvará, como eu gosto de dizer. E esse alvará nada mais é do que exatamente ser uma centelha de algo maior e que tem lá todo o direito, diria até que o dever, de procurar ter uma experiência interessante na sua existência. Então as pessoas podem fazer isso, muitas pessoas fazem isso com o pensamento positivo, gente perseverante, já percebeu isso? As pessoas que são perseverantes, que têm pensamento positivo, elas literalmente alcançam mais. Simplesmente porque elas estão usando o que elas já trazem no íntimo, uma certeza do íntimo delas. Que é magia. Que é magia, esse que é o ponto. Agora, da mesma forma como você constrói uma casa, você pode construir uma casa com as mãos e pode utilizar outras tecnologias, magia não é diferente. E é aí que entram os outros 2 grandes campos da magia, o que a gente chama de teurgia, que é quando você literalmente começa a aplicar o que você chamou dos objetos. A gente chama dos elementos dentro da magia, né? Então, toda vez que você agregar elementos de forma estruturada, correta e seguindo determinadas cadências, o que alguns chamam de rituais, isso amplifica esse ato mágico. Às vezes de forma muito simples. Então a pessoa, quando ela acende uma vela ali e ela intenciona de forma perseverante, projeta mentalmente ou verbalizando para isso, esta vela, e dependendo da cor, vai fazer com que isso já se amplifique e vai quebrando essas cadeias, vai alterando ondas vibratórias, porque absolutamente tudo é construído com onda vibratória. Então, na medida em que você
entra com elementos mágicos, que é o campo da teurgia, trazendo mais procedimento estruturado aquilo para o que você está fazendo, essa coisa se amplifica muito mais. A terceira parte disso é o que a gente chama de taumaturgia. Hoje eu estou com um nome difícil aqui com você. Tá profundo. Mas a taumaturgia ela é conhecida desde a Grécia Antiga e ela basicamente significa o seguinte, é quando você cria vínculos e se consorcia com outras consciências, não necessariamente espíritos, para alcançar determinados fins. E é aqui que a gente tem um grande campo de magia que acaba se relacionando com o que a gente gosta de chamar na escola de mistérios divinos. Nós chamamos isso de forma genérica, dessa maneira. Essas potências, elas têm sim a capacidade de... Isso, aí sim precisa de iniciação, né? Em geral as escolas esotéricas fazem isso. É quando o indivíduo se inicia em magia perante esses mistérios e aí sim ele traz na realidade onde ele está, no nosso caso, na realidade material, onde nós estamos vivendo, esse potencial de poder evocar esses mistérios para potencializar isso. Então, todo ato mágico ele sempre vai começar dessa maneira, uma determinação do indivíduo de querer alterar. Quer alterar? O que está acontecendo? Olhou a realidade e falou assim, isso não está legal para mim, você já está legitimado. A princípio está legitimado. Para você fazer isso. Se você tiver capacitação em teurgia, você vai agregar elementos para isso, eventualmente vai fazer alguns rituais, como alguns gostam de fazer, e se você for iniciado em mistérios divinos, você vai poder evocá-los para fazer com que essa coisa aí sim comece a quebrar cadeias, entre em outras realidades, atravessa muito a realidade espiritual, ao que nós pensamos saber, extrapola inclusive esta criação e de fora para dentro isso começa a ser reorganizado, disciplinado, orientado, equilibrado, até chegar no ponto focal da pessoa. Então, o ato da magia, ele é uma coisa absolutamente poderosa, a gente não há dúvidas disso, a nossa convicção absoluta, eu faço isso há 30 anos, sei do que eu estou falando, então a gente optou por, com base nessa jornada inteira que a gente desenvolveu, e para ser bastante honesto, os erros todos que a gente cometeu nesse caminho, você imagina, faz parte, né, porque a gente aprende, empacotar esse conhecimento, como as pessoas gostam de chamar, eu não gosto de utilizar esse termo, eu chamo de informação. Tá? Eu estava falando disso no programa da rádio semana passada. E passar para as pessoas um método fácil, prático e seguro delas efetivamente poderem alterar a sua realidade, não necessariamente já se iniciando diretamente com mistérios divinos, muitas pessoas têm senões com isso, mas que ela vá fazendo isso para e passo. Então, o nosso método, primeiro deles, você faz iniciação à prática da magia, que é aquilo que eu te chamei de self-magia, onde você vai aprender uma série de fundamentos, bases, e beabá, né? E vem com receitas de bolo, tá? Vem com o que eu chamo de receitas de bolo. Magia para saúde, para relacionamento, para casa, para empregabilidade, essas questões que são muito próximas da gente. Gostou disso? Vá para o segundo nível. Na verdade, é um nível intermediário que a gente chama, né? Que é a magia colegiata. Esse foi uma prática que nós resgatamos. A última vez que nós temos informação e notícia do que aconteceu, isso foi no finalzinho de Atlântida, para você fazer uma ideia. Não estamos nem falando dessa civilização. E por vários motivos, isso foi muito retirado. Esse poder coletivo das pessoas fazerem isso, porque, enfim, isso acaba tirando poder de determinadas pessoas, né? Então era muito importante tirar isso da sociedade, estigmatizar isso. Mas basicamente você que ainda não se sente suficientemente preparado para estar fazendo magia, você pode fazer isso coletivamente. Então nós trazemos a métrica de como é que isso funciona. Basicamente você junta grupo de pessoas para uma determinada finalidade. E nos casos de saúde, olha, a taxa de sucesso é absurda. É uma coisa impressionante. A gente teve um caso recente aqui agora, geralmente acontece isso, casos de cirurgia. Então, sei lá, a pessoa vai ter um parente ali que vai passar por uma cirurgia que já se sabe ser complexa. Então, você já sabe que está enfrentando um desafio. Então, para que os médicos façam bem o trabalho deles, os cirurgiões, a preparação pré e pós-operatório, nós trazemos para as pessoas um método onde elas se juntam, criam uma intenção coletiva e projeta para aquela realidade. É a egrégora.
Forma-se uma egrégora, Forma-se uma egrégora. Para fazer isso, cada um da sua casa, sem envolvimento com elementos, sem envolvimento com iniciações, apenas aquele direito íntimo que eu te falei. Só que como as pessoas são muito dispersas, elas não conseguem fazer isso. Em geral, a sociedade aprendeu a entregar esse tipo de tarefa para o corpo sacerdotal, seja ele qual for. Então, as pessoas, acontece isso, padre, reza para mim, pastor, reza para mim, meu pai de santo, esse tipo de coisa. E não está errado isso. Mas nós entendemos que é chegado o momento das pessoas terem a maturidade de entender que esse problema é delas. Então não tem porquê disso, não tem porquê ficar passando a situação. E esse ponto que eu coloquei, desse caso de cirurgia, eu acho ele bem apropriado, porque as pessoas acham que magia é mágica. Ou seja, que vai ser feita alguma coisa, vai cair um pirlim-pim-pim ali no doente e ele vai voltar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de melhorar os campos de oportunidade dos próprios profissionais que estão envolvidos. Você sabe como é que é isso. Os médicos, eles acabam sendo muito dispersivos, as questões dos hospitais. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem agendar uma cirurgia. Então a gente pega a questão inteira e vai uma a uma quebrando essas cadeias, intencionando para que isso melhore. E esse poder coletivo das pessoas é o que efetivamente faz alterar a situação. Aí os cirurgiões vão fazer bem o seu trabalho, vai conter um pós-operatório, são várias determinações. O campo está limpo. Está limpo. Ainda que eu tenha dado o exemplo aqui da cirurgia, isso se aplica em vários campos. Então essa é uma técnica que a gente resgatou e passa para as pessoas para que elas possam, de forma muito tranquila, sem necessidade alguma de abandono de fé ou de crença no que tenha, problema zero, não tem problema nenhum. Apenas essas pessoas vão se intencionar com o método, porque esse é o problema, todo mundo muito disperso. Você já deve ter percebido isso, né? Você começa a pensar alguma coisa, daqui a pouco sua cabecinha está em outra, né? E fala assim, volta, estou estudando e a cabeça já vai para outro lugar. Exatamente. Aí você não se concentra. Você não se concentra. Isso é natural da gente. É natural. Então a gente traz métrica e método para as pessoas fazerem isso. E até agora, olha... Para aumentar, inclusive, essa concentração? Inclusive. Tem método para isso, a gente... tem muito gatilho, né, que a gente mental que a gente tem para fazer isso. Nós explicamos para pessoas como é que esse processo é feito. Tem algumas reuniões antes, tem que explicar para as pessoas, né, para que elas possam fazer isso. Em um determinado dia, quando as pessoas já estão informadas do cenário como um todo, já sabem o que tem que fazer. Então, olha, 8 horas da noite, terça-feira, você lá na sua casa, você viajando, apenas seja recluso, sai lá do burburinho, e ali em 20 minutinhos vai ser feito essas projeções. Os resultados são excepcionais, né? Então o que a gente está fazendo de fato é dizendo para as pessoas um direito que ela já tem, apenas isso, e que ela acredita que não pode, que não sabe, que não consegue, e de novo ficar refém das circunstâncias, refém das agendas. Então não tem por que nós fazermos isso. Evidentemente a gente sempre indica, ainda que a magia não tenha nenhum limite para isso, que as pessoas façam isso ao seu redor e para o seu próximo, como dizia o Divino Mestre Jesus, né? Ajuda um próximo mais próximo. Ele não falava distante, né? Ele falava o próximo. Então tem um motivo disso. Porque quando nós queremos entrar em campos alheios, como a gente estava conversando um pouco antes, isso fica cada vez mais difícil. Então a magia, ela sempre vai encontrar dificuldade com a quantidade de adversidade em sentido contrário. Então, vou te dar um exemplo aqui. Teve um colega outro dia ali que ele estava incomodadíssimo com os problemas lá na faixa de Gaza, em Israel, né? E ele estava ele estava compadecido mesmo daquela situação. Falou assim, olha, eu não quero ser chato com você, mas entenda, a energia em sentido contrário, ela é bastante grande. Então, há sim, inclusive, você ficaria surpresa com a quantidade de magos envolvidos nessas questões, mas isso ainda não é do seu tamanho. Mais do que não ser do seu tamanho, isso não lhe compete e não é a sua prioridade. Que tal você fazer isso, por exemplo, para a questão de mudança de emprego que você está querendo? É bem mais prático, né? Está mais próximo. Mais próximo. Então, tenta resolver o que está ao seu redor, tendo equilíbrio, procure projetar isso para o seu próximo, que cada um fazendo isso, o mundo toma uma outra
proporção. Mas na medida que as pessoas trouxerem metas, desafios desarrazoados e distantes da sua capacidade, o que vai acontecer? Ela vai, eu falei assim, ao famoso números da Mega Sena. Né? Está tão longe que eu não alcanço. Pois é, a pessoa fala assim, tá, se essa coisa é tão boa, me dá os números da Mega Sena. Eu falei assim, olha, essa realmente é um caminho aqui para você encontrar a tal da liberdade financeira que você tanto procura, mas eu conheço pelo menos 35 melhores antes disso para você. Então procure ver quais são as suas capacidades, o que está no teu campo, como é que estão as suas competências, e procure ativar atos magísticos para quebrar tudo, absolutamente tudo que está negativo envolvendo o seu projeto. Isso daí ajuda bastante, incluindo a você mesmo, porque nós somos os grandes sabotadores dos nossos projetos. A minha experiência diz isso. Eu vejo pessoas com projetos maravilhosos, mas por vários motivos, ela acaba sabotando aquilo mesmo que ela estava querendo. Entendi. Seja um relacionamento, saúde, você acredita nisso? Há pessoas que não estão no estado de saúde, mas o inconsciente dela trabalha para que ela permaneça no estado de doença. É assim que as pessoas imaginam. É uma loucura, né? Por conveniências. Eu conheço algumas pessoas adoentadas que, ainda que a aflição da patologia dela seja bastante séria, ela acha desconfortável, por exemplo, o nível de atenção que ela terá caso ela fique saudável. Dos seus parentes, seus amigos. Então ela entra numa zona de conforto complicada e aí a cabeça dela começa a trabalhar nesse viés de confirmação. Então, assim, dos problemas... Tudo começa por aqui, né? Exatamente. Pela nossa mente. Pela mente. E aí isso vai criando um ciclo vicioso, onde ela vai inconscientemente trazendo cargas negativas para a vida delas. Muitas pessoas gostam de dizer, inclusive no nosso meio da espiritualidade, que o universo conspira a seu favor. Né? Todo mundo comenta isso. Eu gosto de dizer que isso não está necessariamente errado, mas as pessoas pressupõem que esse universo, essa vida, o cosmos, ele tem uma certa inteligência, né? Uma certa moral, uma certa ética. Então ele vai estar vendo o que eu estou precisando. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, na medida em que você começar a intencionar coisas negativas para você, acredite, o universo ele vai responder na mesma altura. Eu preciso ter atitude. Se eu quero algo positivo, eu tenho que ter atitude e pensamentos positivos. Inclusive. E atitude e ação concreta com isso. Né? É muito importante nós demonstrarmos para o universo, não apenas através da nossa mentalidade, através da nossa verbalização, mas da nossa ação. E aí sim, esse universo começa a conspirar a seu favor. Por que disso? Outro ponto que as pessoas acreditam bastante, que o mundo é bom. Né? Bom no sentido moral e ético e tal, não é assim bem que a gente observa, não. O que a gente pensa saber é de que todas as centelhas divinas, como eu estava te falando, elas têm o direito divino de experienciar o que elas quiserem. Olha só o problema. Então, por essa ótica, se a pessoa está querendo ali ser masoquista, procurando uma coisa negativa para ela, olha, qualquer um vai poder chamar atenção, menos o universo. Então, não vai. Então, é bem importante que nós estejamos alinhados com isso, tenhamos responsabilidade sobre isso e nos capacitemos, né? Tá, agora que eu parti do princípio que o que você está dizendo aqui faz um certo sentido, como é que eu me capacito sobre isso? É onde entra a escola de magia, é onde entra a egrégora, que agora a gente está embaixo da egrégora, para trazer para as pessoas capacitação, formação, reflexão e ativação do ato da magia, junto inclusive com outras fontes de informação que trazem, que trabalham em profundidade algumas questões dessas que eu falei. E até pode mudar essa ideia da magia. A magia pode mudar essa ideia da pessoa, de repente, ela ser masoquista, para ela mudar a energia dela e ela começar a agir de uma forma diferente. Exatamente. Conforme ela vai se trabalhando. Boa parte do que a gente faz nos primeiros módulos, todos os cursos, e agora com a egrégora ainda mais, é trazer o que a gente chama de reflexão. O que é essa reflexão? É um conjunto de informações para que a pessoa considere, aonde nós procuramos desenhar o que a gente chama de drama cósmico. Todos nós vivemos num imenso drama, e é muito sério isso, do qual as pessoas precisam começar a compreender e comparar com o ensinamento religioso que ela teve, filosófico, científico, social, e falar assim, olha, se o que nós estivermos falando estiver certo,
muito bom que você passe a considerar isso. E, em geral, as pessoas, quando fazem essa reflexão, o que é uma coisa muito triste, mas acontece bastante, elas entram em 2 pontos, que eu gosto de chamar. Ou uma profunda depressão, porque elas começam a perceber que a vida não tem sentido, então é assim mesmo, tal. Falam assim, sim, mas menos mimimi. Ou a revolta. Então, muitas pessoas se revoltam com a deidade, se revoltam com a religiosidade, se revoltam com política, com o governo, também não leva a nada. Então, o que acontece aqui agora? Entendeu o tamanho do problema? Entendi. Então, que tal alterar essa realidade? Se você começa a fazer isso, aí você vai criando vontade, gosto pela coisa. Então, assim, todos nós estamos mergulhados, de uma maneira ou de outra, num jardim muito mal cuidado, como eu gosto de chamar. E vamos resolver isso, né? E cada um é um jardineiro. Cada um é um jardineiro. Do seu Precisamos canteiro. resolver para fazer desse mundo melhor. Exatamente. Não é? Aí o universo vai conspirar de forma benéfica, porque eu Pois estou é. fazendo a minha parte melhor. Pois é. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta eu passo todo o serviço, telefone, como que é feito esse curso, esse acompanhamento do Ari. E ele tem umas novidades aí que a gente vai conversar também. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com Ari Barbosa do programa Magia Real. Magia Real. Quando? Terça-feira, 17 horas. 17 horas. Logo depois do Mundial e Você, de terça-feira, certo? Pegou papel e caneta? Vamos passar aqui o serviço do Ari Barbosa. Quem quiser fazer o curso, todos esses módulos de acompanhamento do Magia Real, o nome é esse? O nome do curso é... O nome, o curso principal é Iniciação à Prática da Magia. Iniciação à Prática da Magia. Já gostamos, né? Sim. Quem quiser contato, quem quiser se informar mais a respeito, qual é o caminho? Bom, ela pode ir direto pela internet, fazer as matrículas por lá, conhecer a ementa do curso, a grade, essa coisa toda. E aí, o nosso endereço é bem facinho, escolademagia.com.br. Só isso. Só isso. Hoje ela está hospedada embaixo da Egrégora, que é a nossa mãe, né? Egrégora Metaverso, que sustenta todo o nosso trabalho. Mas se as pessoas entrarem lá, escolademagia.com.br, facinho, você já vai ter tudo ali e vai ver os cursos que a gente tem disponível. Ou o que é mais fácil. WhatsApp. WhatsApp, né? Que é... Hoje ficou mais fácil que o telefone. Nossa, isso daqui, direto. Então, as pessoas pegam, mandam mensagem pra gente, a gente tem todo o carinho do mundo de mandar links, todos os detalhes. E é o 11 aqui de São Paulo, 99561-2722. É facinho. 99561-2722. É Não isso tem mesmo. o que errar. Não tem o que errar. Escola de Magia. O pessoal do suporte manda todo o retorno, com o maior carinho, a gente atende todo mundo. E é muito bom, né? Você tem esse Introdução à Prática da Magia e depois tem os cursos intermediários. Exatamente. E atendimento? Eu também faço, né? Os atendimentos não tem como, né? Eu que tenho que fazer. Um dia eu consigo equacionar essa história, né? Mas por enquanto não tem como. Eu que acabo fazendo os atendimentos, as pessoas fazem os agendamentos, a gente tem uma conversa longa com a pessoa, geralmente é 1 hora ou mais, tá? Que a gente conversa para tentar entender o contexto, entender o cenário e honestamente para ver se a gente vai estar se envolvendo também, né? Tem bastante gente maluca nesse mundo, acredito. Tem, né? E a gente precisa ter, como a gente já disse, né? A gente tem troca de energia, a gente se conecta o tempo todo e é esse momento aí que você acaba se conectando com as pessoas. Exatamente. A gente achando apropriado, legítimo ali a questão da pessoa, após essa conversa, aí sim nós fazemos o que a gente chama de ativação de magia, nas nossas próprias dependências, não fazemos isso na casa das pessoas, não há necessidade, segundo o nosso método, não tem necessidade de fazer isso. E aí sim é efetivada a ativação para aquela situação da pessoa. O modelo basicamente é esse, para quem por acaso se interessar e quiser fazer. E para a empresa, né? Sim, para a empresa também. Nós fazemos atendimento corporativo, como a gente chama, os atendimentos às egrégoras empresariais. Eu acho que o problema aumenta muito. É o que a gente tem percebido, que é muita gente envolvida. E às vezes as empresas, elas estão ali tentando, fazendo, alterando, colocando novas capacitações para as pessoas, procurando, mas a coisa não vai. Não vai, tem sempre alguma coisa ali travada. Como
muitas dessas situações envolvem, inclusive, consciências espirituais. A maioria dos casos a gente vê isso, né? Então, nós fazemos ativações para purificar, para abrir, para liberar, para pacificar. É o tome que a gente gosta. Pacificado o negócio, aí vai ser a competência das pessoas, né? Ali o que está acontecendo. Mas, poxa vida, elas já respiram, já tem, e sai daquele 8, né? Que eu gosto de chamar, que vai, volta, vai, volta, vai, volta, e não se consegue alguma coisa. Cada vez mais as empresas, os empresários ou as lideranças, os acionistas do negócio, têm se sensibilizado com isso, ainda que a gente não tenha resposta para essas coisas. Ele falou assim, olha, eu não sei o que é, mas funciona. Falo, pois é, enquanto a ciência ela não encontra tempo, vontade ou estímulo para se envolver e dar método nessa coisa, vamos utilizar o místico. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sou um grande defensor da ciência, da tecnologia, me envolvo muito com isso, mas não dá para a gente aguardar isso ser resolvido para resolver as outras coisas. Então existe um oceano chamado místico, esotérico, transcendente, espiritual, e nós precisamos fazer uso disso pelo imediatismo dos nossos problemas. Sim, porque empresas trabalham com pessoas. Sim, sim. Não é? Pessoas são, né, tomadas de energias. Eu tenho departamentos N, né? Tem recursos humanos, mas tem departamento financeiro, tem departamento comercial. E todos precisam trabalhar de comunicação. E todos precisam trabalhar, cada um no seu quadrado, mas em benefício à empresa, não é? Exatamente. Então, cada funcionário que vai para uma empresa, ele está levando os problemas da casa dele. Isso é inevitável. Trabalhe home office ou não. E aí, quando essa coisa toda se junta, ela acaba dando uma salada que muitas vezes não é interessante. O nosso trabalho visa justamente, no caso das empresas, retirar essas cargas negativas que conscientemente ou inconscientemente os seus colaboradores, parceiros, fornecedores estão envolvidos, para que, pacificado o ambiente, aquilo flua. Excelente. Agora você falou que o Escola de Magia está dentro de uma plataforma. Exatamente. Essa plataforma é o que você estava me mostrando outro dia, que você está trazendo o metaverso? Exatamente. A Escola de Magia era um projeto basicamente meu, né? Estava indo muito bem, obrigado, mas nós gostaríamos de levar ele para um outro patamar. E eu, pessoalmente, sou muito envolvido com tecnologia a minha vida inteira, né? E de alguns anos para cá, a gente vem se envolvendo bastante nessas questões de metaverso, andamos compreendendo, inclusive esotericamente, os impactos disso. Você ficaria bastante surpresa do que a gente percebe que vai virar essa tal de realidade virtual, como a gente gosta de chamar. A própria pandemia acabou trazendo isso muito para as pessoas. Elas acabaram se escolando no virtual, vamos chamar dessa maneira, né? Até porque não tinha outro jeito. Né? E foi isso que aconteceu. Isso acelerou bastante. Mas a tudo que a gente observa, essa paralela virtual, essa realidade virtual que está sendo construída, ela não é simplesmente uma questão de tecnologia, agora a internet vai ser desse jeito. Não. Ali nós vamos ter mergulhos muito razoáveis, muitas pessoas encarnadas ou não, olha aí, já estão participando efetivamente dessas realidades virtuais, e o que a gente fez foi criar uma estrutura positiva, organizada, segura, para trazer a comunidade do que a gente chama dos declarados espiritualizados, é o termo que nós utilizamos. Pessoas que de uma maneira ou de outra estão envolvidas nesse processo, acreditam na espiritualidade, têm relações, não importa. Elas têm um certo distanciamento da religiosidade estabelecida, vamos colocar assim. E aí nós criamos uma plataforma inteira para que as pessoas possam se associar. Trouxemos a revelação cósmica como um desses pilares. Estamos trazendo, inclusive, outros expoentes, outras pessoas que queiram colaborar, mas basicamente é isso. Trazer conhecimento para as pessoas, trazer ação efetiva, que é o ato da magia, e agora, daqui para frente, com experiências sensoriais sofisticadas em metaverso. Para que as pessoas possam ali, porque no metaverso ele tem essa grande vantagem, não há limite. Então, existem algumas experiências magísticas que nós já fizemos que são mais fáceis de fazer lá dentro.
funcionam melhor. Eu ultrapasso, então, essa barreira que eu tenho, Sim. eu vou para essa realidade virtual. Sim. E lá dentro eu pratico a magia. Exatamente. Então nós temos workshops, palestras, treinamentos, capacitações. Vocês levam a gente para lá? Sim, sim. A ideia é que a pessoa se associe, né? A gente deve estar finalizando os nossos testes agora no primeiro semestre, agora no segundo semestre vai estar fazendo isso, e as pessoas vão estar fazendo esses mergulhos coletivos ali dentro. Às vezes aula, às vezes treinamento, às vezes palestras, às vezes rituais, às vezes cerimônias, de tudo um pouco. Eu posso estar na minha casa. Sim. E através dessa realidade, exatamente, né, eu participo do egrégora. Sim. E eu sou levada, de repente, a um ritual magístico. Sim, ou às vezes só do outro lado, capacitação. Ou o curso mesmo, né? Curso. Eu vou experienciar de uma forma diferente o que está me sendo passado em curso. Exatamente. Muitas pessoas que praticam magia ou espiritualidade se arrepiam quando a gente diz isso. Né? Porque nós passamos tanto tempo dentro da realidade material que nós acreditamos que é isso. E não é isso. Muito pelo contrário. A matéria, ela traz uma série de dificuldades imensas para a ativação de magia. Tanto é que muitos magos mais sofisticados preferem fazer magia desdobrados. Ou seja, vou dormir, vou entrar em estado de sono, desdobrado eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque é mais funcional, porque não há a circunstância concreta que aqui tem. No mundo virtual, os testes que nós fizemos, nossa, eles são muito mais efetivos. Então, para você alterar a realidade material, é mais interessante que você esteja na virtual. O que alguns fazem já hoje, astralizados, né? Então, viagem astral. Então, tem muitas pessoas que fazem ajuda, auxílio, se envolvem em egrégoras de suporte, né? Com outras consciências espirituais. Isso é muito normal de acontecer. E por que não faz isso aqui? Porque nas outras realidades é mais fluido de fazer isso. A realidade virtual ela traz essa característica e é profundamente mais fácil que alguns procedimentos sejam feitos lá, mais práticos, mais interessantes. É como se a gente estivesse aqui dentro de um oceano. A gente está dentro da água, a gente está dentro de um rio. Vai ser difícil acender um fósforo. Entendeu? Vai. Mas se você sair do rio, você acende o fósforo de uma forma muito mais fácil. O fogo acontece mais fácil lá. Então nós percebemos que as características desse mundo virtual, que a gente nem imaginava que a coisa fosse para esse caminho, de fato aconteceu. Hoje nós temos um projeto muito estruturado com isso. O egrégora, ele procura trazer esse tipo de percepção, pegar na mão das pessoas, ensinar, trazer dispositivos, fazer essa coisa inteira. Então nós temos um projeto bastante audacioso com isso, né? Temos investidores que estão nos apoiando nesse sentido. A coisa realmente ficou bastante grande. E a gente está com um carinho maior do mundo com isso e de trazer para as pessoas, e aqui falando nisso, as pessoas da espiritualidade, falando isso, se permita conhecer essas informações da revelação cósmica, se conheça aprender magia e mais uma série de outros colegas que vão trazendo ali algumas terapias maiores. A nossa intenção é ir para o metaverso de forma organizada, estruturada e principalmente segura, porque também tem algumas questões aí, como tudo mais na vida, né? Que a gente tem que ter um pouquinho de atenção quando a gente fala de metaverso. Não é? E ainda, o metaverso ainda é um mundo desconhecido para a maioria das pessoas. Sem dúvida, sem né? dúvida. E muita gente tem receio de, mas para que eu vou colocar um óculos e passar para o outro lado? Na verdade, é a mente que está passando, né? É um misto aqui. O que é importante, eu acho que o que acontece no metaverso é que, independente de quantos corpos nós tenhamos, o importante é que a matéria fica. Né? Então, nós fazemos desdobramento do nosso corpo mental, do nosso corpo essencial, emocional, astral e até espiritual. Então, é uma coisa muito prática. Quando você entra nesta frequência, a sua mente, ou como eu gosto de chamar, a nossa consciência, flui melhor. Ela navega melhor. Porque ela está livre. Ela está livre desse invólucro. A matéria deixa a gente muito preso, exatamente, né? Exatamente. Ela deixou tão preso que nós passamos a sentir segurança com isso. Então, é aquele mesmo receio das pessoas que têm medo de mergulhar. Né? Por quê? Porque a matéria concreta ela dá uma certa segurança. A gente que tem fobia de altura, né? Por quê? Porque a matéria ela fez um serviço tão bom com a gente que a nossa consciência se sente mais confortável aqui. Mas na medida que
Esses mergulhos acontecem de forma mais estruturada, como eu gosto de chamar, com toda a segurança do mundo, no seu sofá, na sua cadeira, ou em qualquer outro lugar, até porque estão sendo desenvolvidos, cada dia que passa, novos dispositivos mais interessantes para isso. Né? E como tudo isso é muita novidade, e a tudo que a gente observou tem um envolvimento imenso no que a gente chama da espiritualidade, a gente achou importante que nós desbravássemos isso para as pessoas e de forma ecumênica levássemos todas essas pessoas para ter experiências positivas, realidades interessantes, né? Até porque boa parte desses projetos tecnológicos de metaverso, todos nós sabemos que existem pessoas muito poderosos que estão envolvidos com isso, que não têm assim muitos interesses republicanos, digamos assim. Não está dentro do grupo espiritualizado, seguramente digamos que não. Assim. Então existem muitas agendas de controle, né? Tem bastante coisa aí e que seria mais apropriado que as pessoas desbravassem esse novo mundo mentorados, com pessoas que eles tivessem confiança, né? A nossa egrégora hoje, ela tem uma credibilidade muito grande. Todas as pessoas que se envolveram com a gente. Então é isso. Como nós somos razoavelmente conhecedores disso, ninguém pode se arvorar de dizer que conhece de uma coisa tão inédita, né? Mas nós achamos que sim, nós podemos ter experiências positivas para as pessoas, para alterar todos os seus campos. Seu campo mental, seu corpo emocional, espiritual, astral, inclusive o material. Quando eu falo de magia, eu estou trabalhando com todos esses nossos corpos? Sempre. O tempo todo? O tempo todo. Você goste, não goste, você evoque ou não evoque, não há em momento nenhum, porque, de novo, existe algo chamado consciência. Essa consciência, ela é revestida de corpos, né? Alguns gostam de chamar de corpo mental, corpo espiritual, quaternário superior, inferior, os hindus dão nomes bem organizados para isso, mas independente do nosso conhecimento ou não, sempre nós estamos envolvidos com isso. Aliás, geralmente o que a gente percebe é que o impacto que acontece no corpo material, quando ele acontece, a doença, ela nada mais é do que um reflexo que já estava vindo dos outros. A pessoa se adoece mentalmente, se adoece emocionalmente, se adoece espiritualmente, aí a coisa pipoca na matéria. E se eu tenho um controle, uma limpeza, um trabalho nestes outros corpos, constantemente, eu evito que chegue de forma drástica ao físico. Sim, a não ser que seja a minha hora. Sim. A gente gosta de dizer que assim, não precisa de muita disciplina, precisa de um olhar. A gente não pode ser relapso com nós mesmos. Da mesma maneira que nós tomamos banho todo dia, o que vai acontecer se não tomar banho? Vai ter um problema. Né? O que acontece se você não fizer essa higiene desses outros corpos? Vai haver problema. Então, a maioria das pessoas relega isso, ou por ignorância, ou porque não conhece, ou porque não tem tempo. Então, só o fato de você olhar para isso já faz com que essa coisa já diminua. Então, existem muitos pensamentos, muitos métodos, né? Tá recheado aí a espiritualidade disso, de práticas para você ter essa observação. O bem-querer, o respeitar-se, o conhecer-se. Né? Eu estava comentando com você, quem não se conhece sofre e faz sofrer. Porque bom seria se esse problema fosse com a gente, né? Porque quando eu adoeço, o impacto direto é para minha família, concorda? Todos vão junto, né? Todos sofrem. Juntos. A começar porque, como eu sou arrimo financeiro da família, né? Então a coisa é um problema por si só. Né? Os problemas eles vão de níveis diferentes, níveis diferentes, né? Mas impacta todo mundo. Então essa não observância de quem nós somos, desses temas, como eu gosto de chamar, eles são muito antiprodutivos para a nossa vida. Na verdade, Ari, você acredita, até nesses seus 30 anos, que as pessoas elas não se conhecem tão profundamente e elas não entendem como funciona não só o corpo e nem o espírito dela? Olha, eu acho que não é nem uma questão de crença, né? Porque eu não acho isso, eu não acredito nisso, eu tenho certeza disso. É mesmo? Evidentemente eu posso estar errado, né? Mas não há dúvida alguma
comigo com relação a isso. Então, essa não observância dessas questões seguramente vai levar o indivíduo a um problema aqui e ali. Então, tanto que eu sou um grande adepto das pessoas que falam assim, com a magia, tá, mas se você não gosta disso, envolva-se na temática espiritual, procure ver isso, mesmo das mentes mais filosóficas, né, não tem nenhuma importância. O que não pode é a gente relegar isso, porque na medida que você ignora esse assunto e coloca dentro de uma gaveta, ela não fecha. Com certeza, se você tiver um problema no seu campo emocional, não tenha dúvida, isso vai virar um problema material. Você só vai acordar quando isso virar câncer. E o simples fato de eu ter uma posição de bem-querer, por exemplo, como você disse, e eu ter uma sensação gostosa aqui dentro do peito, eu já estou me trabalhando nesse sentido. Exatamente, porque se você não se respeitar, se você não se gostar, o universo vai interpretar isso como uma coisa que você quer viver. Aí é o universo conspirando. De que forma a gente não sabe. Então, assim, ele não gosta dele mesmo, né? Não tem problema. Então vamos fazer com que ele não goste mais ainda. Vamos estimular isso. Aquela pessoa que gosta de si, que se conhece, que se respeita, o universo da mesma maneira. Vamos criar situações para isso. Então, no fundo, são decisões dos indivíduos. A maioria esmagadora dos nossos problemas, é lógico, existem problemas coletivos, existem problemas políticos que extrapolam a nossa capacidade. Mas, independente disso daí, o importante é a gente ter uma consciência maior, de que somos adultos e responsáveis sobre nós, né? A humanidade, por algum motivo, ela persiste ainda nessa visão infantil, adolescente, de que a deidade está por ela, que o outro está por ela, e que ela é uma pessoa infeliz e que precisa, porque ela é uma coitadinha. Olha, de novo, o universo não tem essa moral e essa ética. É muito importante que a gente tenha esse olhar, se permita isso, busque... Poxa vida, né? Só aqui na rádio, quantas pessoas que trazem uma proposta espiritualizada, tal, vai olhando com calma, mas assim, não renegue isso, né? Há uma responsabilidade nossa, porque senão, o que vai acontecer? E essa é a nossa vivência, isso acontece todo santo dia. A gente vê isso. A pessoa vive, tem uma vida desinteressante, recheada de frustração, ela vai desencarnar, como gostam de chamar os espíritas, no estado lamentável, ela vai perturbar algumas instâncias da erraticidade espiritual, como chamava Kardec. Daqui a pouco ela está aqui novamente, numa situação mais infeliz ainda. Então, toda pessoa que tem uma vida desinteressante, e o pior, vai impactar a mim, a você e a todos. Então, isso que eu estou falando não é necessariamente por conta dessas pessoas, é por minha. Então, enquanto houver uma pessoa que está tendo uma realidade frustrante na vida dela, seguramente todos os outros vão ter um impacto disso de uma maneira ou de outra. Então, eu sempre falo, ó, procure se cuidar, não é só por você não, é por mim também, principalmente os nossos próximos, né? Mas essa consciência ainda é pequena, são poucas pessoas que ainda conseguem despertar para isso. E eu também sempre recomendo, né? Olha, se você já despertou isso em você, procure se melhorar, vincule isso à nossa escola, qualquer outro caminho, mas assim, resolva você, porque a maioria das pessoas querem arrebanhar, já percebeu? Ela quer envolver o marido, o irmão, o filho, o parente, que são seus próximos, né? Deixa essas pessoas despertar no seu tempo, deixa despertar no seu tempo. A maioria das pessoas que eu vejo, assim, que tem essa visão, que tem esse pensamento, eles são arrimos espirituais da família, sabia? Arrimos espirituais. Espirituais. É ele que segura a onda ali, ela que segura a onda. Em geral, as outras pessoas envolvidas estão comprometidas, enfim, com os desatinhos da vida, com os problemas da vida, e não conseguem, não podem, não sabem, não importa, dar olhar para isso. Então, aquele que está tendo esse olhar, fala assim, olha, em primeiro lugar, eu vou procurar estar melhor comigo mesmo, porque estando melhor comigo mesmo, eu melhor faço isso. E no devido tempo, eu descobri isso, sabe, Samir? As pessoas cobram muito consciência dos outros. O fulano tem consciência, tal. Eu descobri, ou pelo menos eu percebo que descobri, que consciência é uma coisa que brota, sabia? Não adianta. Você pode chacoalhar, pode falar qualquer consciência. Consciência ecológica, consciência coletiva, pouco importa. Não adianta você querer levar o outro. Então, em algum momento, o indivíduo se sensibiliza por aquilo e realmente ele passa a ser consciente. E quem tem consciência não consegue fazer de outra maneira. E quem não tem, não faz a mínima ideia do que
isso. E você tem toda a razão. Entendeu? A gente não consegue mudar o outro, a não ser por suas atitudes. Aquilo que eu sempre recomendo e falo assim, dê o exemplo. Então, assim, pratique. O outro, ele vai ficar curioso sobre isso e em algum momento isso vai ajudar no tal despertar dele. Mas esse trabalho que eu vejo as pessoas de conscientização e tudo mais, eu não vejo nada muito produtivo, não por incompetência delas, as pessoas se esmeram bastante nesse trabalho, eu vejo que a pessoa trabalha bastante, mas é porque é incrível. Eu sempre gosto de dar o exemplo do feijão, né? Você pega um grão de feijão, coloca aqui na mesa. Esse feijão não vai brotar. Então, se não tiver a quantidade correta de ar, fogo, terra, sol, chuva, etc., não brota. Mas em algum momento você leva isso para a terra e a coisa brota. Então, deixa isso acontecer, deixa esse feijão olhar o exemplo das pessoas, que em algum momento ele vai começar a despertar. Mas para aquele que já tem essa consciência, olha, a responsabilidade é tripla, né? Porque é a dele, se ele não se resolver, ele está com problema, dos seus, porque nós temos vínculos emocionais com as pessoas que nós amamos, essa coisa toda, mas deixa as pessoas no seu devido tempo. Os tais dos arrimos espirituais, que eu gosto de chamar das famílias, eles têm uma responsabilidade duplicada. E o programa está acabando. É bom, né? Mas é interessante a gente ouvir nesse ponto de vista, porque a gente começa a perceber que às vezes a gente quer rebanhar. Exato. Às vezes a gente quer mostrar para o outro qual é o caminho. Vai, faça você, né? Sim. Faça você, faça a tua parte, de repente você é esse arrimo espiritual Exatamente. e amanhã a outra pessoa também vai. E vai sozinha, né? Ela vai brotar, essa consciência vai brotar em algum momento. Repete para mim, Ari, o telefone de contato e o site. Tá legal. Que agora eu já fiquei curiosa com esse egrégora metaverso. O site é o escolademagia.com.br. Aqueles que quiserem ir direto para a egrégora e conhecer a proposta nossa de metaverso, vai lá no egrégora.online. Egrégora.online. Aí a gente consegue já conhecer. Cai direto na egrégora, já está em tudo lá. Conhece o sistema, todas as orientações. A Escola de Magia também está lá dentro. escolademagia.com.br vai cair num pedacinho do site da egrégora. Mas como as pessoas são bastante práticas e querem velocidade, melhor mesmo é... escolademagia.com. WhatsApp. É o 995612722. 995612722. Já manda agora o bom dia. Mas isso, a gente manda com o maior carinho as informações da nossa proposta. Com certeza. Obrigada, Ari. Eu que te agradeço. Muita magia na nossa vida. Para todos nós. Para todos nós. Sucesso para você, muito viu? Obrigado. Sempre. Você já é da família Vibe Mundial. Já, cada vez que ele vem, a gente vai levando o assunto para outros campos. Não e é sempre nunca. Importante. Não acaba nunca. Porque falar de magia é muito bom. Que assim seja. Obrigada. Assim Sucesso com essa egrégora. Eu já vou entrar para ver como é que funciona. Tá bom. Obrigada, querido. Tchau, Samira. Mundial, Obrigadão. e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. Tem o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.